Sejam todos muito bem-vindos ao Na Porta Podcast, este que é o maior e melhor podcast da planície litorânea. Nós atuamos em nome de Vila Burger, transportando sabor e história aqui na cidade de Parnaíba. Também atuamos em nome de UNEF EAD. Pensou graduação EAD, pensou UNEF EAD, com 9 cursos de graduação e 21 cursos de pós-graduação. E neste episódio, nós contamos aqui com a presença deste jovem chamado Alexandre Sampaio. Boa noite, Alexandre, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Alexandre, vamos começar aqui esse nosso bate-bola aqui? Eu queria te perguntar o seguinte, você é candidato nessa eleição, não é? Justamente. Você é candidato nessa eleição. Cara, tem quantos anos? Eu tenho 22 anos. 22 anos de idade. Meu irmão, o que leva um cara de 22 anos de idade a ingressar na política? Certo. Tem uma camisa do Novo que representa muito esse meu movimento, que é Saia da Indignação para a Ação. Eu atuei aí no movimento estudantil por um bom tempo, atuando no Students for Liberty, na UJL, no Livres. E ali eu via não só a situação que a gente tem atual, como também o exemplo de países que dão certo, que aplicam medidas eficientes, aplicam ali o liberalismo econômico, que tem ali uma questão que assente socialmente. Então, vendo tudo isso, vendo que a gente pode dar certo, a gente continua no atraso, fiquei indignado e resolvi sair da indignação para a ação como um candidato pelo Partido Novo. Entendi. Então, quer dizer que você é um jovem que, depois de estudar aqueles países que deram certo e os países que não deram certo, então você resolveu sair da indignação e partir para a ação porque você acredita que o Brasil, o Piauí, né, e a sua cidade também precisam melhorar muito e essa mudança passa pela política, é isso? Justamente. E aqui no Piauí a gente consegue observar nos outros estados também da federação modelos que dão certo, que estão aí tendo uma evolução enquanto o Piauí continua atrasado. Então, se a gente for olhar para dentro do Brasil mesmo, a gente tem a noção de o quanto que a gente poderia estar melhor e não está muito pela situação política. Entendi. E me diz uma coisa, então você é um jovem liberal. Justamente. Você é um cara liberal. E como é que tu enxerga essa, digamos assim, esse modelo econômico implementado, vamos botar numa realidade micro, implementado pelo governo do estado do Piauí? Como é que tu acha assim que... O que precisa mudar aqui no estado do Piauí quanto a essa pauta liberal? Certo. A gente tem, né, uma questão já federal muito burocrática. A gente tem aí uma legislação tributária. Se você for imprimir em folhas A4 e pesar toda a legislação tributária, dá 7,5 toneladas. Então, É mesmo. 7,5 toneladas de tributação é uma coisa que ninguém vai entender nessa vida empreendendo. Você vai ter que gastar com advogado, velho. contador, e você imagina, o seu Zé da feira tendo que entender quanto de imposto que ele tem que pagar para ser alguém informal, né? E então, infelizmente, o que você faz? Deixa muitas pessoas ali tendo a sua atividade à margem da legalidade. Ele tem ali a venda, mas não tem nenhum registro, não tem nada, porque é muito caro, muito complexo para ele ter ali o seu empreendimento, né, o seu pequeno negócio registrado, pagar ali os seus impostos, ter ali uma contribuição com a Previdência. Então, tudo isso é muito burocrático, você deixa as pessoas ali sempre à margem da lei, sempre ali descadastradas, então desassistidas. Então, é uma coisa que é muito complexa e muito rebuscada para as pessoas entenderem. Para quem quer começar de fato, né, a mudar sua vida, a começar a empreender, você bota uma barreira imensa para essa pessoa. Então, olhando para o Piauí, você tem também uma questão aí de altas cargas tributárias. Você vê empresas que estavam no Piauí evadindo divisa, indo para o Maranhão, indo para o Ceará, porque encontravam uma situação tributária melhor e também, para além da tributária, tinha ali a questão de estrutura melhor. Sim. Você conseguia colocar uma fábrica no interior e escoar para as capitais, seja para São Luís, seja para Fortaleza, seja aqui para Teresina, ali com estradas melhores do que você encontra aqui no interior do Piauí. É então, verdade. é uma situação que você junta tudo isso e você vê, cara, para onde é que está indo o meu dinheiro de imposto? Sim. Os caras estão lá trabalhando para fazer lei que simplifica, estão cada vez só complicando mais. É verdade. Para fazer estrutura, estão só... E o trabalho do piorando. Estado tem que ser, não atrapalhe o cidadão, né?
Eu também enxergo dessa forma. Se o Estado atrapalhasse menos o cidadão e deixasse ele empreender, eu creio que ele geraria mais emprego, mais renda e solucionaria meio mundo de problema, né? Justamente. E você vê que o Estado ele tem ali funções básicas para ele cumprir e que ele foge essas funções que não está fazendo bem para querer fazer outras. Então, quando a gente bate nessa pauta também da privatização, é porque qual a necessidade de o governo estar gerindo uma empresa, seja de qual segmento for, de petróleo, de gás, seja uma empresa dos Correios, qual é a necessidade de ele estar fazendo aquilo, enquanto ele tinha que estar fazendo segurança, saúde, educação, o básico, que deveria estar fazendo e não está fazendo. Então, se ele não consegue fazer nem o básico bem feito, como é que ele vai tentar competir com empresas de toda parte do mundo, tentar gerar tecnologia, tentar fazer uma organização administrativa, se o básico, o mínimo, ele não está fornecendo? Entendi. Me diz uma coisa, então, só recapitulando aqui. Quer dizer que se a gente pegar toda a legislação tributária do Brasil e imprimir em folhas de A4, vai pesar 7,5 toneladas? 7,5 toneladas. Cara. Isso é mais pesado que um elefante, que você pega um elefante de 6 toneladas. Então, você tem que realmente tirar o elefante das costas do empreendedor brasileiro. O elefante das costas, né? Agora me diz uma coisa. Eu vi que nos últimos meses a gente teve, assim, alguns itens, né? Alguns impostos sobre importação e alguns impostos também sobre consumo, eles foram retirados, né? Assim, no Brasil foram zerados pelo governo federal e tal. Como é que tu enxerga essa redução de impostos aí? Mínima, eu sei, mas é algo que a gente já começa a enxergar, né? Através do governo federal. Como é que tu enxerga isso? Você que é um cara que com certeza estuda mais sobre isso do que eu. Certo. Creio que não falei na apresentação também, eu sou um estudante de ciências contábeis, aí prestes a me formar, e ali com um pouco de trabalho na área também, me assusto com a alta carga tributária e a alta complexidade. Voltando para essa questão dos impostos, você vê que o mínimo que se tira já é uma grande diferença. Então, enquanto liberais, temos que comemorar, né, qualquer diminuição de impostos que vá beneficiar a população. Agora, para que seja realmente, de fato, uma mudança efetiva, para que não vá gerar aí uma dívida pública e depois piorar a vida do cidadão, você tem que fazer isso, né, de forma planejada, de forma que a redução de imposto, né, a redução de arrecadação também seja redução de gastos. Por isso, muito importante que a gente corte privilégios, que a gente tenha uma reforma administrativa que evite altíssimos salários do funcionalismo público, principalmente do setor ali, judiciário, que você vai ter juízes que recebem acima dos 100 mil, que recebem 11º, 13º, 14º, e aí vai perder de conta esses benefícios, né, de altos salários acima do teto, além de auxílio paletó, auxílio transporte e tudo isso. Então a gente precisa realmente dar uma enxugada na máquina pública, diminuir os gastos excessivos, porque às vezes a gente fala, não, tem que pegar aqui o alto funcionalismo e reduzir os privilégios. A gente não está falando do professor que está ali recebendo o piso. A gente está falando do cara que está lá no magistério, que está recebendo, ou no judiciário, recebendo mais de 100 mil reais. Fora todos os auxílios. A gente viu aí recentemente os juízes que pegaram e receberam iPhones de brinde. De brinde, né? De brinde, pra estar aí trocando. Não, que o meu celular já tá muito velho. Ó, lançou um iPhone novo esse ano. Preciso aí de uma bonificação, pega um novo. Pô. E aí sai do bolso de quem? Sacanagem, né? Sacanagem. A gente rala tanto para comprar um iPhonezinho, comprar um Galaxy, comprar algum outro celular e tal, né? Os caras, não, o meu tá velho. Vem o dinheiro do contribuinte para poder, né? O dinheiro do pagador de impostos. E sem bastar. Não, se ele tirasse do salário dele, beleza. Não, você tem um alto salário aí, tá tirando do seu salário, beleza. Agora, pô, você não tá tirando nem do seu salário, você recebe muito e não quer nem gastar com o celular. Já é demais. É verdade. E Alexandre, me diz uma coisa. Você é candidato, né? Sim. Candidato pelo Partido Novo. Deputado federal. Alexandre Sampaio, federal. 3003. E me diz uma coisa, cara, tu começou logo, porque assim, na maioria das vezes o cara começa, né? Vereador, depois um deputado estadual e tal. Tu começou logo como federal. Sim. Tu acha que conseguindo uma vaga na Câmara Federal, tu acha que tu conseguiria, apesar da pouca idade, implementar
a tua forma de trabalho, aquilo que tu pensa, né? Como você falou, a questão da liberdade econômica, a questão da redução de impostos e tal. Tu acha que tu chegando na Câmara, tu conseguiria implementar essa tua forma de agir ou tu acha que ainda teria muito que aprender, ia deixar o pessoal começar a falar primeiro, vou escutar um bocado? Olha, eu tenho certeza que sim, porque o que a gente tem, né? O modelo que a gente está e aonde a gente quer chegar. Eu sei que não é fácil e muito difícil, quase impossível, sair de um ponto diretamente para o outro. Mas a gente tem os exemplos dos deputados do Novo que já fazem isso, pegam ali, né, um projeto como foi o da liberdade econômica, o projeto das startups, marco legal de saneamento, e falam, tá, a gente está numa situação ruim. A gente não vai para a situação que é a ideal de momento. Mas como que a gente pode melhorar aqui, dar esse primeiro passo? Marco legal do saneamento permitiu que as empresas que tivessem interesse em fazer o saneamento em cidades do interior, em cidades de capital que não tinham ainda, né, essa infraestrutura, instalasse ali, tivesse segurança jurídica para fazer aquele alto investimento e poder levar saneamento, tratamento de água, esgoto para as cidades que antes não tinham, que ficava só a cargo ali do Estado, que não fazia, não tinha interesse. Então, a gente teve um pequeno avanço de acordo com as medidas que foram propostas, mirando o ideal, mas discutindo com os deputados para qual é a mudança que a gente pode ter hoje. Então, eu não consigo ter o ideal, mas qual é o avanço que eu posso ter hoje? Vou discutir, falar com os deputados e vou aprovar, porque a população precisa qualquer avanço que a gente tenha urgente. A gente viu, no caso dos impostos, qualquer mínimo avanço que a gente tenha hoje vai fazer muita diferença para a população que está precisando. Entendi. Agora me diz uma coisa. O Novo, ele não aceita o fundo eleitoral, né? Eles fazem a campanha sem esse fundo eleitoral, Sim. Né? O patrocínio de campanha, né? O investimento de campanha é feito pela iniciativa privada, por pessoas que fazem doações, né? Vocês fazem muita vaquinha, né, eleitoral. Justamente, recursos próprios, né? E recursos de terceiros que acreditam na campanha, porque a gente acha que é a forma mais democrática. Você contribui com aquilo que você acredita. E o Sim. fundão você está contribuindo com pessoas que têm o posicionamento totalmente oposto àquilo que você pensa, mas você é obrigado a pagar via impostos. Então, se a gente não concorda com isso e quer que seja diferente, né? Quer mostrar que dá sim para fazer diferente, como eu falei aquilo. Você tem um ponto ideal, né? E você quer chegar lá. A partir do momento que a gente está hoje, a gente está com fundão. Né? Então, a gente tem o ponto que a gente está. A gente precisa ser uma liderança, falar, não, eu sou contra o fundão, sim, dar exemplo, se eleger sem usar o fundo eleitoral e chegar lá e falar, olha, dá sim para fazer, eu fiz, então vamos mudar para que seja sem ou o mínimo possível. Entendi. Mas tu não acha que é muito discrepante assim? É como se tipo assim, o Novo fosse de baladeira, né? E os outros partidos fossem de AK-47, né? Porque os caras já chegam com o orçamento topado lá em cima, dinheiro para fazer tudo, né? Fazer todo o material de campanha, dinheiro para gasolina, dinheiro para uma infinidade de coisas. E vocês vão na rede social, vão devagarzinho e tal. Tu acha que não é muito discrepante essa questão? Tu acha que não seria interessante também o Novo pegar isso para ele, conseguir fazer legisladores e depois começar a abrir mão disso? Olha, eu discordo, né? É realmente uma discrepância. É uma luta de Davi contra Golias. Mas se Davi não tivesse a coragem de ir lá enfrentar, soubesse que tem só aquele ponto para ele acertar, e se não acertasse aquele ponto, né, ele seria derrotado. Então a gente tem que ter essa mesma coragem, Davi, para poder buscar os nossos objetivos e alcançando mudar, porque a gente muda pelo exemplo, como te disse. A gente é uma liderança, dá o exemplo e chega lá com força para mudança. Porque não adianta de nada eu chegar lá e falar, não, sou contra o fundão. Mas, pô, você usou o fundão, mas você é contra. Entendeu? Então, você chega com muito mais força de exemplo, não utilizando o fundão e mostrando que dá sim para não se eleger. Até porque uma campanha, de fato, ela não é muito cara. Você consegue fazer uma campanha bem estruturada, com bem menos do que se gasta aí. Você consegue fazer santinhos baratos se você for realmente
avaliar o preço, buscar o melhor preço, buscar a melhor qualidade e fazer as coisas de forma, como é muitas vezes na iniciativa privada, né, de forma mais efetiva, mais eficiente. Você, olha, eu tenho aqui tal recurso, como é que eu posso aplicar da melhor forma? Milton Friedman dizia que existem 4 formas de você aplicar o dinheiro. Você usar o dinheiro, você usar o seu dinheiro com você vai se preocupar com o preço e com a qualidade. Você usar o seu dinheiro com os outros, você vai se importar muito com o preço, mas nem tanto com a qualidade, já que não é você que vai usar. Você usar o dinheiro, né, dos outros com os outros, que você não vai se preocupar nem com o preço nem com a qualidade. E aí você usar o dinheiro dos outros para você. E aí você vai se preocupar muito com a qualidade, vai querer tudo do melhor, mas não vai se importar nem um pouco com o preço. Isso. Então você vai ver muito disso. Como aquele dinheiro, né, em abundância do fundo eleitoral, pelo menos para alguns que são ali colegas, dirigentes partidários, que a gente vê isso, também não tem uma divisão igualitária. Você vê que uns pegam aqui na casa de milhões e outros ficam ali com 50 mil ou nem recebem. Então, esses que vão estar com muitos não estão nem aí para preço, não estão nem aí para qualidade, vão querer só gastar mais e mais e mais. E é um descontrole total e um absurdo, um desrespeito com o dinheiro do pagador de imposto. Tem que ir na raça mesmo, né? Tem que ir na raça para poder mostrar, né, de pronto aquilo que você acredita, né? Justamente. Mesmo sabendo que é mais difícil. Que é mais difícil. E me diz uma coisa, cara, como é ser um jovem liberal, universitário, né? Em meio a tudo isso que a gente está vivendo hoje, em meio a uma universidade federal que não segue a mesma linha, né? Sim. Não só a Universidade Federal, mas todas as outras também, né? Assim, acho que o pensamento liberal aqui no Piauí, ele deu uma pausada, né? Ele deu uma pausada. Mas como é que tu fica assim? Porque tá aí, o JL, né? União Juventude e Liberdade. Ela, inclusive, nasceu, né, com esse intuito de estar disputando nas universidades, porque é o que a gente já vê hoje. O movimento estudantil, principalmente por meio da UNE, da UBS, aparelhado por o JS, né, que é a da União Socialista, uhum. Sim, e da UJC, que é a União Juventude Comunista, que estão ali aparelhando não só ideologicamente as instituições, pegando verbas do governo que são destinadas. Teve o prédio da UNE, lá no Rio de Janeiro, uma sede que seria um paraíso para os estudantes, com espaço recreativo, de esporte, lazer, tudo. Realmente é um lugar muito acolhedor para os estudantes. Mas veio o recurso no governo Dilma para concluir o prédio. O prédio nunca saiu da fase inicial de construir todo. Estava ali, se eu não me engano, ele era para ter 3 pavimentos, ficou ali pela metade, um pouco mais, e pronto, ficou esquecido, a verba foi destinada, a gente não sabe para onde é que foi esse dinheiro, né? A gente até desconfia para onde foi esse dinheiro. A gente desconfia, né? Mas a gente diz que não sabe, né, para onde é que foi esse dinheiro, que seria para estar fazendo ali a sede da UNE, que seria para beneficiar os estudantes, e você vê que foi dinheiro ali jogado fora, porque não beneficiou estudante nenhum, fora os que estavam ali no comando da UNE e Sim. ligados com o movimento estudantil, tanto socialista como comunista. Cara, é uma lástima, viu? Assim, me perdoe falar, mas é uma lástima esse pensamento, porque assim, eu me acho um cara mais na linha conservadora, né? Sim. Mas o que a gente vê? O conservador, e eu acredito que também o liberal, ou qualquer pessoa sensata no mundo, deveria perceber que a gente deve seguir modelos que funcionam. Modelos que funcionam, né? Tipo, você pegou uma receita de bolo, você viu que o bolo ficou muito bom, então você vai repetir aquela receita, né? Você viu lá um modelo de casamento que dá certo, então você vai pegar aquele modelo de casamento que dá certo, então você vai querer implementar na sua vida porque você acha que dá certo, né? Todo mundo tenta, pelo menos tenta, né? Repetir um modelo que dá certo. E o modelo socialista ou o modelo comunista nunca deram certo em canto nenhum. E eu fico pensando como é que a pessoa quer replicar um negócio desse, a receita do bolo que não deu certo, né? O bolo que solou, o bolo que... E na verdade a gente sabe que a gente vê modelos, né, hoje. Venezuela, Argentina, o Chile caindo. Olha, o Chile, que era uma grande potência na América do Sul, né? Então, como é que a gente
pode repetir um modelo que não dá certo, né? Como é que tu enxerga tudo isso que tem acontecido hoje em nível, não só de Piauí, mas em nível nacional? Sim. Olha, infelizmente essa questão da receita de bolo é que o pessoal fala, né, que não, é porque ali não foi, de fato, o socialismo, não foi um comunismo. Então, é como se tivessem, né, duas receitas. A gente tem vários exemplos de países, mas vamos simplificar as duas receitas. A gente tem uma que dá certo, né, de países mais liberais, que adota o livre mercado, e aí você tem essa receita que dá certo, tem uma que deu errado, aí você pega, não, em vez de eu só usar a que deu certo, eu vou tentar modificar aqui um pouquinho da que deu errado, porque vai que dá certo. Então você tem muito mais trabalho, você tem ali um indicativo de que vai dar errado, mas você tenta manter o sonho de que não, com você vai dar Com certo. você vai dar certo, né? Vai ser a primeira vez que vai dar certo, mas... É uma grande ilusão. E assim, enquanto liberal, né, a gente é bem mais flexível e fala assim, não, você quer ter um modelo de vida diferente, você não quer ter posse de armas, você quer ter uma união, né, homossexual, quer ver com outra pessoa do mesmo sexo, tudo bem, você pode ver, você pode não ter direito, você pode não usar armas em sua casa, mas eu estou aqui no meu espaço privado, vou ver como eu quero. Sim. Então, essa questão de ter a liberdade preservada em cada parte mínima, que é em cada indivíduo. Sim. Agora, o que você tem em regimes que são comunistas, socialistas, é uma regra geral que todo mundo tem que se enquadrar ali. Sim. Geralmente falam ali em igualdade, mas não é aquela igualdade que vai botar a régua para cima. É colocar a régua para baixo. Olha, tá aqui, as suas alternativas são só essas. Por exemplo, alimentos, que é um dos principais problemas nos países comunistas, reduz a quantidade de alimentos, de ofertas. Olha, você vai ter um racionamento, todo mundo, vai comer igual, menos os amigos do governo, todo mundo vai comer só esse tantinho aqui. Quem comia mais, não come. Quem comia pouco, vai continuar comendo pouco. Vai estar igualado com o restante, mais por baixo. Entendi. Cara, e é justamente isso, você falou uma coisa certíssima, é o que a gente está vendo, né, na Venezuela. Eu vi uma reportagem nas últimas semanas em que na Venezuela a população está 15 quilos mais magra de média. De média, você imagina isso, cara? Então é justamente essa questão de puxar a régua para baixo. Ó, tá todo mundo igual, mas a régua tá para baixo. Sim. E o pessoal não entende, né? Essa questão de que a gente sempre tecla nisso, de que ter liberdade, você pode não querer usar arma, você pode querer um casamento homoafetivo, você pode querer o que você quiser, mas dentro do seu espaço privado, né? Você pode querer outras coisas. Então você tem que ter a liberdade de querer o que você quiser para a sua vida, né? E eu acho que é justamente isso. Os caras querem nivelar por todo mundo. Isso não é liberdade. Isso, eu acredito que isso não é liberdade. Você pode até ter uma outra opinião, mas para mim isso não é liberdade, né? E me diz uma coisa, Alexandre. Como é que tu está enxergando a aceitação de um candidato extremamente jovem, estudioso, mas, digamos assim, sem experiência na política ainda? Eu sei que você está viajando com o pessoal do Novo aí, né? Estão na caravana e estão na correria. Como é que tu enxerga assim, essa aceitação de um candidato novato, de um candidato que está pleiteando agora, trazendo uma postura liberal para um Estado que eminentemente está sendo governado por socialistas há mais de 30 anos? Sim. Olha, primeiramente que a gente olha a situação dos eleitores e, em quase sua totalidade, há desesperança, né? Só que em alguns, bate aquela esperança quando vê algo novo de fato, alguém que está ali sem querer comprar votos, sem querer trocar favores, então fica ali aquele brilho no olhar de, poxa, pensava que só existia político corrupto. Vocês estão aqui mostrando uma alternativa. O pessoal aqui só chegava perguntando o que querem, né, para que eu possa votar nas pessoas. Se vão oferecer dinheiro, se vão oferecer telha, tijolo. Então tem muito essa cultura, né, infelizmente, enraizada, mas a gente chega com uma alternativa. Então, naqueles que querem realmente, de fato, uma mudança, há ali o brilho no olhar, poxa, pode contar comigo, vou votar, quero realmente uma mudança de fato, não trocar
não fazer uma renovação trocando o político pelo filho, porque isso não é renovação de fato. E nos outros, né, em alguns outros, você vê que existe ali uma resistência pela acomodação. Fala, não, é tudo corrupto mesmo, então só vou votar em quem me favoreça de alguma forma. Entendi. Nivela logo todo mundo por baixo, né? Nivela todo mundo por baixo. É. E aí nisso que a gente vem trabalhando, não só na questão de campanha e pedir voto, mas também na mentalidade de trazer, né, os resultados que são levados pela corrupção. De você ter lá na Câmara só pessoas que olham para os próprios benefícios, que vão em um ano, né, que é de retomada da pandemia, destinar aí quase 5 bilhões de orçamento para a campanha eleitoral. É para 45 dias mais dinheiro do que foi gasto com saneamento, com escolas de base. Então você vê que é uma prioridade totalmente desvirtuada da realidade encontrada no Brasil, não é? O pessoal vê assim, pô, os caras vão gastar 4,5 ou 4,9 bilhões em campanha, eles devem estar deslanchando, é o paraíso da democracia, deve estar lá tudo maravilhas. Aí você chega na realidade do Brasil, não, tá tudo em situação precária, mas não tem uma prioridade. Então a gente trabalha mostrando essa realidade para a população, para fazer também uma mudança de longo prazo. A gente tem, nesse curto prazo, a questão de pedir o voto, de falar com as pessoas das propostas, dos projetos, mas no longo prazo também falar, olha, precisa mudar a mentalidade para que a gente mude o Estado e que mude o Piauí e o Brasil. Verdade. Agora tem que ver o seguinte também, né? A Piauí está, digamos assim, eu digo 30 anos, né? Mas assim, é bem mais antigo, né? Essa questão desse estilo de governar. Esse estilo de governar. Eu acho que essa mudança de paradigma aí é uma coisa dolorosa, né? Porque hoje nós temos o quê? Nós temos 3 milhões de habitantes no Piauí? Sim. Deve dar o quê? Deve dar 1,8, 1,7 milhões de eleitores, né? Dá 2 e pouquinho, né? Mas geralmente nos votos válidos vão 1,8, 1,7, fica nessa então, faixa. Fica nessa faixa. Vamos botar aqui 2 milhões de votos. 2 milhões de votos, né? Cara, essa mudança de paradigma é algo estrondoso, né? Porque assim, você tem que fazer um esforço hercúleo para conseguir modificar a mente de uma parte da população, né? E os caras já estão há 50 anos acostumados com o que existe aí, né? Justamente. E um grande aliado para isso, né, as redes sociais, é você ter ali acesso à internet, é ter mais de uma fonte de informação, né? Então as pessoas conseguem consumir mais conteúdo informativo, conseguem ver mais pelo celular, por mais que você tenha ali, né, o malefício de notícias falsas, montagens, mas no geral você tem espaço para isso e espaço para informação de verdade, para informação de qualidade, para estar ali chegando na população de outra forma. Muitas vezes, né, a gente não vai conseguir viajar para alguma cidade, mas a gente consegue chegar no WhatsApp, no Instagram, no Facebook e ligando para a pessoa. Facilita também o acesso, facilita que você tenha ali a comunicação e se não chega na pessoa de fato, por exemplo, as pessoas que já não estão que ainda não estão tão familiarizadas com o celular, com redes sociais, mas você chega ali no filho, no neto, que já está mais informado e que vai ter ali o contato direto, vai estar explicando para esse familiar. Então, é algo que a gente tem visto com o avanço da tecnologia, que quem tem menos acesso, menos recursos para estar ali o tempo todo assistindo o jornal ou se informando com outras pessoas, porque você tem que estar mais trabalhando e às vezes tá livre só em um momento da noite. E aí, eu assisto um jornal, ou assisto outro, e aí não sei se estão contando tudo. E aí você vai ver, por meio das redes sociais, informações de vários cantos, você vai ter ali, né, informação sendo confrontada e a oportunidade de ter mais de uma via de acesso. Entendi. Alexandre, e me diz uma coisa, cara, tu tá confiante na tua eleição? Sim, a mensagem, né, é muito boa, as pessoas querem realmente que a gente pare de tratar políticos como reis, que tenham aí infinitos, praticamente,
funcionários, porque você tem todos os assessores, tem o pessoal lá da recepção para abrir a porta, tem gente para acompanhar no carro. Então você vê que, cara, são tratados como majestades. Isso. Muito melhor do que algumas majestades aí. É a realeza, né? Justamente, a realeza do Brasil. E você vê assim, pô, preciso, o cara nem pisa aqui. O cara é funcionário o cara é da meu gente, funcionário, né? não quer saber a realidade, não quer nem ao menos tocar a mão na porta do carro para abrir. O cara não quer anotar nada no gabinete, contrata funcionário para tudo, para ele não fazer nada. Pô, o cara tem que estar ali a serviço da população, diminuindo privilégios, diminuindo o gasto, né, com o serviço público e destinar aquele dinheiro, que é de fato da sociedade, que veio de impostos, para a sociedade, para o que precisa. Você vê aqui no interior do Piauí, muitos postos de saúde não tem ali uma ambulância funcionando, mas pô, o prefeito recebeu verba lá de emenda parlamentar de algum dos nossos deputados. E para onde foi esse dinheiro? Você vê a escola, tá ali com o telhado caindo, e aí o orçamento Tá lá vai para todo lugar, tá lá mas tudo menos no portal da transparência, né? Mas a galera finge que não vê, né? finge que não vê. Tem lá os Verdade. orçamentos, foi destinado dinheiro do Fundeb para ser repassado para a educação. Não foi utilizado na educação. Tá vendo aí escândalos do Fundeb, do pessoal que tem a verba carimbada, é para a educação. Aí você chega, o pessoal faz manobra para não usar na educação, contrata uma empresa que seria para trabalhar ali com auxílio à educação e acaba se perdendo esse dinheiro. Você deixa de rastrear e aí fica por isso. Entendi. Alexandre, a gente está caminhando aqui para o final do nosso podcast, mas eu queria que você deixasse aí uma mensagem, porque você é um cara jovem, um cara com ideias novas, né? Filiado ao novo. E eu queria que você deixasse uma mensagem aqui para os nossos espectadores que estão nos assistindo e os que ainda vão nos assistir, porque o Na Porta Podcast ele tem uma grande visibilidade. Então eu queria que você ficasse à vontade aí para vender o seu peixe. Tá certo? Tá certo. Primeiramente, gostaria de agradecer pelo espaço na porta. É um momento da gente estar aqui trocando ideias e apresentando propostas novas de verdade para a população. E convidar a todos a me conhecer, seguir nas redes sociais, Alexandre S. Samp em todas as redes, para a gente ter realmente esse diálogo e construir um novo Piauí e um novo Brasil voltado para as pessoas, que são quem mais precisam e que também mais pagam impostos proporcionalmente. Você vê, a gente tem mais imposto, né, sobre o consumo do que sobre a renda. Então a gente precisa mudar tudo isso, dando exemplo, abrindo mão de privilégios, abrindo mão de todas as regalias que os políticos têm, para chegar lá com o moral de falar, eu não usei, dá para fazer sem e vamos fazer diferente. Então convido a todos a me conhecer, me seguir e dia 2 de outubro votar Alexandre Sampaio 3003. Valeu, Alexandre. Valeu. Obrigadão, cara. Obrigadão pela sua participação. A gente fica honrado em ter você aqui no Na Porta Podcast. E queria dizer para vocês que é uma satisfação muito grande ter vocês aqui nos assistindo, os nossos espectadores. Este foi mais um episódio de Na Porta Podcast. E lembrando sempre que nós atuamos em nome de Vila Burger, transportando sabor e história aqui na cidade de Parnaíba. Também atuamos em nome de UNEF EAD. Pensou em graduação superior? Pensou UNEF EAD. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações para todas as vezes que o Na Porta Podcast entrar no ar, você ser notificado de tudo que acontece aqui. Então até a próxima. Tchau, tchau. Sejam todos muito bem-vindos ao Na Porta Podcast. Este que é o maior e melhor podcast da planície litorânea. Nós atuamos em nome de Vila Burger, transportando sabor e história aqui na cidade de Parnaíba e, sem dúvida nenhuma, o melhor hambúrguer da cidade. Vamos também em nome de UNEF EAD. Pensou graduação superior? Pensou UNEF EAD, com 9 cursos de graduação e 21 cursos de pós-graduação, todos reconhecidos e credenciados pelo Ministério da Educação. E neste episódio muito especial, nós estamos aqui com o Arthur, ele que é oficial do Exército, ele que também é empreendedor e agora se coloca como político, este jovem que está candidato pelo Partido Novo e hoje abrilhanta aqui o nosso episódio do Na Porta Podcast.
Boa noite, Arthur, tudo bem? Boa noite, queria agradecer a oportunidade, Ítalo, a todos que estão assistindo. Tem sido uma experiência bastante desafiadora, não posso mentir, né? Rapaz, assim, é muito diferente você estar na vida pública como militar, como empreendedor, tá trabalhando ali E aí colocar a cara a tapa como nada, político. Meu amigo, a lapada senta. A primeira lapada é dentro de casa, né? Que a família já diz logo, não faça isso, não se meta nisso. Tu tá ficando doido, se meter com política, é um negócio muito perigoso. O pessoal ali é pra matar e pra morrer, não sei o que, é muita coisa envolvida. Relaxa. Entendi. Vai dar certo, vai dar certo. Arthur, me diz uma coisa, hoje tu é empreendedor em Teresina, Isso. é isso? É universitário? Sou universitário também, faço engenharia civil na FACIG. Engenharia civil. Cara, o que leva um engenheiro civil novo, filiado ao Partido Novo, aí o cara pega e entra na política partidária. Com que pensamento tu entrou na política partidária? Eu quero entrar na política porque eu quero fazer isso. Tu entrou na política por quê? Pronto. Eu sou piauiense nato, meu pai é do Rio Grande do Norte, mas minha mãe daqui, nasci aqui no Piauí. Por muito tempo eu ia sempre pro interior e tudo mais, e via que de lá, de 22 anos atrás, quando eu nasci, pra cá não mudou muita coisa, né? No interior. E eu ficava vendo, poxa, isso não está muito certo, né? Tem alguma coisa errada aí, vamos começar a ver. Estudando mais, começando a observar esses detalhes, entendi que a política é o que centrava tudo. E uma coisa dava certo, dava errado, se não dava, tudo tinha que passar pela política. Então, poxa, se tudo tem que passar pela política, precisa de gente boa naquele local ali, para poder trabalhar. Eu começava a ver quem eram as nossas opções políticas. Simplesmente, galera de muito tempo, que pensa que renovação é botar filho na política, que vai tratando, e nada acontece. Temos aí um governo de 20 anos, hoje nós temos a segurança, uma das mais precárias do Brasil, mundo, do Brasil e do mundo. Nós temos Teresina, né, capital do nosso estado, como a 48ª capital mais perigosa do mundo. Tá? Então, Teresina tem as 50 capitais mais perigosas, nós temos policiamento abaixo da metade, que é o interessante pra gente, porque a ONU fala que a gente tem que ter um policial para 250 habitantes. Nós temos um para 450. A gente viu a cidade de Aroazes, 2 policiais para 6 mil habitantes. Então, tu vê que tem muita coisa errada aí que não aconteceu, que não tem andado. Eu fui entendendo que eu precisaria me movimentar, porque é muito fácil você reclamar em casa, né, em um sofazinho bonitinho, confortável. Esse político não faz nada, esse aí também não faz nada. O celularzinho. O celular é muito tranquilo, macho. Aí tu pega um camarada desse que não vai se movimentar, ele vai ficar reclamando sempre. Poxa, eu reclamo. Mas eu preciso me colocar como uma chave de mudança, como alguém que quer mudar essa realidade de verdade, colocando meu nome à disposição. Fui lá, beleza. A parte fácil foi aí, né? Realmente me colocar à disposição. Mas e agora, meu amigo? Agora é pra você escolher um partido? Só peça boa, né? Rapaz. Dos que a gente tem aqui, comecei a pesquisar, aí fui apresentado ao Novo, né? Me levaram para conhecer para uma reunião. Um dos pontos que eu já achei extremamente interessante: a gente não vai utilizar dinheiro público para nada. Vai utilizar dinheiro público. Não vamos. Então quer dizer que tu vai para um jogo tal, mas não vai utilizar a estratégia do inimigo. Não vamos. Ok. Então, gostei do ponto. Outra coisa, a gente não. Fundo partidário a gente, ok. Fundão eleitoral também, a gente vai barrar, não vai utilizar nada. Mas a gente tem o princípio liberal. O Estado só precisa se preocupar com 3 coisas, basicamente: saúde, segurança e educação. E o restante deixa com a iniciativa privada, iniciativa público-privada, que eles vão saber cuidar muito bem. Aí o cara fica, porra. Já é diferente o negócio, sou né? empreendedor. Piauí, ele é um estado que ele é abastecido, mais assim, boa parte do seu PIB vem do setor terciário, que são as empresas. O pequeno, médio empreendedor, o grande empreendedor é o que sustenta o Estado com imposto. Então, você querer colocar realmente o Estado na mão do empreendedor para que ele lide melhor com o que pode acontecer, com o que não pode acontecer, levando ali em conta a economia do nosso Estado, achei uma ideia extremamente interessante. Pronto, encontrei meu local, vai ser aqui. Claro, fui pesquisar o histórico, partido idôneo, assim, não tem nada... Desabone, né? Exatamente, que vai botar em xeque ali os candidatos, mas não tinha nada. Pô, vai ser aqui mesmo. Aí
beleza, conheci o partido, escolhi tudo mais. Vamos agora pro processo seletivo. Porque não é só você chegar lá, bonitinho. Quero ser candidato. E aí, meu amigo, tudo bom? Eu sou presidente do partido? Pois quero ser candidato. Não, não é assim não. Vai lá pelo processo seletivo. Então, você vai lá, se inscreve, paga a taxa do processo, começa a assistir as aulas. As aulas. Aí vem as provas. Depois das provas tem as entrevistas. Depois das entrevistas tem o TCC que você tem que entregar. Se em todo esse processo você não bater com o que condiz a política do Novo, você é barrado. Então, não é qualquer camarada que entra. Tem que passar por todo um processo, todo um cuidado que eles têm para colocar pessoas realmente preparadas na política. E hoje a gente tem inúmeros nomes aí de pessoas caricatas que, se for perguntar pro cara qual é a sua... Semi-analfabetos. Semi-analfabetos. Qual a sua opinião sobre tal assunto, segurança da educação, qual a sua proposta? O cara vai travar, pô. Não vai te dar nenhuma informação relevante, ele não vai conseguir te apresentar uma proposta realmente palpável para a nossa realidade, porque como candidato a deputado estadual, nós temos que olhar para dentro do Piauí e tudo mais. Não olha, cara. Entendi. Não olha, não tem como apresentar. Entendi. Então, esse processo seletivo barra muita coisa. Então, foi assim que eu comecei a me envolver, foi assim que eu escolhi o Partido Novo, e foi assim que eu realmente me coloquei à disposição da política piauiense. Entendi. E, Arthur, me diz uma coisa, quer dizer que eu sei que você é um cara preparado, porque você é um cara que é oficial do Exército, você é um cara que é empreendedor, terminando engenharia civil, não é isso? Isso. Você é um cara preparado, mas tu acha que a pouca experiência pode te prejudicar em caso de você ser eleito? Sim, assim, a grande vantagem nossa é que nós temos um know-how de pessoas por trás muito grande para ajudar, né? Tem uma assessoria muito interessante de norteamento. Dentro do Novo. Para que o mandatário, alguém que consiga ser eleito, ele vai ter todo um aparato por trás de como se portar, do que falar, quais projetos ele consegue ter uma melhor visibilidade, né? Consegue colocar e, de certa forma, colocar aquilo em xeque para a população ver, né? Ter o apoio da população. Então, existem plataformas dentro do Novo que ajudam o mandatário a sair bem, né, nesses mandatos. Tanto que nós temos o Van Hatten, nós temos o Poit, nós temos o Ganime, nós temos o Zema, que fizeram excelentes mandatos e que saíram de forma excepcional, mesmo sendo a primeira vez na política, né? Então, assim... Porque eles foram para outro cargo ou porque... Não, mas são as primeiras vezes deles, entendeu? Sim, então, entendi, não tiveram histórico político antes, não eram pessoas... foram bem-sucedidos. Foram bem-sucedidos, macaco velho, né? Não era um macaco velho. Então, entendi. Os caras se saíram muito bem, por quê? Porque tem um know-how, são caras extremamente instruídos, tem um know-how de pessoas por trás, tem ótimos assessores, tem uma plataforma interessante protegendo ele, respaldando eles. Então, é mais tranquilo de você caminhar dessa forma. Mas... já está claro para todo mundo, teve um candidato do PT, né, que é candidato à reeleição lá na Assembleia Legislativa, né, o Varton Lacerda, ele falou assim, olha, você é muito novo, isso no debate, né, entre as falou para mim, barra entrevista em uma emissora de rádio, ele falou, você é muito novo, você precisa caminhar mais para conhecer o Piauí, saber o que o governo do estado fez, saber o que o governo do estado trabalhou. Beleza, fiz só um legalzinho para ele, ok. Vou conhecer o sul do estado, que você falou que eu devia ir, né, para conhecer. Cheguei em Canto do Buriti, Canto do Buriti, a São Raimundo Nonato. Aí, olha só aqui, encontrei o que eu queria. Infelizmente não queria ter visto, mas encontrei o que para ele era uma coisa péssima. Era API horrível. Tá até no meu Instagram, né? Quem quiser seguir, _ Arthur Ramos Novo, tudo junto. E tá lá no meu Instagram, tem essa denúncia. Ou falar que eu devia conhecer melhor o sul do estado, pois estou aqui conhecendo melhor o sul do estado. Tá aqui, PI. Aí, cara, PI... Aí mostrou a realidade. Mostrou a realidade do estado. Cara, a população tinha que demarcar na PI com um pano vermelho, com um cone quebrado lá, uns galhos, pra que o camarada à noite não morra de acidente de moto, acidente de carro, porque não tem como, cara. Jogar das traças. Jogar das traças. Uma coisa assim, bizarra, parece mesmo que tá realmente abandonado, entendeu? E o pior, me falaram há pouco tempo lá, na cidade de Canto do Buriti, que tinha sido asfaltado há pouco tempo. Não há pouco tempo que passaram o asfalto lá. Tá de sacanagem. Sonrisal. Asfalto Sonrisal. Choveu, dissolveu, mano. E na hora ali. Paz, cara. Acabou. Então, assim, a questão de ser novo atrapalha, principalmente na questão de moral, você ter respaldo pra falar sobre algumas coisas, porque a galera, você é novo, você não tem respaldo pra nada. Negativo.
eu tenho vivência suficiente, já vi coisas, eu sou piauiense, então tenho resposta para falar, sim, sobre determinados assuntos, mas a galera fica assim, é novo demais, então realmente às vezes atrapalha. Pô, 22 anos, camarada, 22 anos, tu sabe de nada, o cara se sente até incomodado. Pô, esse camarada de 22 anos chega aqui... Quer ser candidato, quer ser deputado desse Piauizão. Todo mundo aqui, 40, 50, esse irmão vai fazer alguma coisa da tua vida. Vai crescer. Vai crescer, os cabos se zangam, mas com a gente. Entendi. Os cabos se zangam. Ei, cara, e me diz uma coisa, Arthur. Nessas tuas andanças, né? Essas tuas andanças aqui no Piauí, eu sei que você tem encontrado muito descaso, muita coisa que tu enxerga assim que as pessoas que elas encontram com você, né? Porque, claro, tem as pessoas que não vão concordar porque chegam, tu é muito novo, vai caminhar mais e tudo, aquele negócio. Mas tu já encontrou pessoas assim que tu enxerga que a pessoa confia mesmo no teu potencial e elas vão lutar por essa renovação? Tu tem encontrado isso ou por onde tu tem andado? A gente tem encontrado muito isso. Isso é até algo que dá bastante gás para nossa campanha. Porque, assim, por muito tempo, o sul do estado ele foi visto como um grande curral eleitoral do governo estadual, que hoje está lá, né, do PT. Mas, chegando no sul do estado, a gente vê que a realidade está completamente diferente. A galera quer a mudança. Por exemplo, chegamos... é porque eu passei um tempinho lá em Canto do Buriti para poder ver isso. Conversando com o pessoal de Canto do Buriti, a gente viu muito carro-pipa. Muito carro-pipa. Carro-pipa? Carro-pipa, levando água para a população, né? E aí eu fico vendo, cara... Século XXI, muito carro-pipa. E eu já tinha pesquisado sobre a geologia do Piauí, sobre lençóis freáticos. Hoje nós temos no sul do estado um dos maiores lençóis freáticos do Brasil, né? Se possível até um dos maiores do Nordeste, o maior do Nordeste. A nossa água, que no solo do Piauí, ele consegue abastecer o sertão por 300 anos. Isso não é a minha cabeça, não é eu que estou imaginando, piruando informação, não. Isso é comprovado. Vocês podem pesquisar o lençol freático aqui no sul do estado do Piauí. Agora o nome do lençol freático. Mas esse lençol freático, você furar 30, 40 metros, você consegue ter acesso a ele. Mas por que... Eu conversei com o pessoal, por que o governo do estado não resolve logo o problema? Aí foi bem claro, porque não dá voto. Não dá voto. Porque você ter um sertanejo que tem água em casa, que consegue plantar, que consegue ter sua criação, que consegue se manter por conta própria, ele se desvincula do Estado. Ele não tem mais nada a dever, o Estado também não tem mais nada a dever para ele. Então, aquilo ali para o Estado é perder um voto, é perder um apoio. Na cabeça deles é isso. Mas eles não pensam no benefício econômico, no benefício social, no benefício de desenvolvimento humano, eles não pensam. É muito mais fácil o governo investir um valor X para a perfuração de um poço em determinada região para abastecer ou uma plantação X ou um povoado Y. Eles preferem mandar sempre um carro-pipa, que a gente já sabe dos inúmeros escândalos que tem por trás. O camarada vai deixar 3 mil litros nesse povoado, o cara deixa 2 mil lá, os outros 1.000 litros ele vai barganhar com outra pessoa. A gente já sabe o que acontece por trás. E a galera vê isso, e você tocando nesses assuntos com o pessoal, a galera vai abrindo o olho. É verdade. E é tanto que você vê, né? Nós tivemos aí agora recentemente a transposição do São Francisco, né? Chegando ao sul do Ceará. Mas você ainda vê a prática no sul do Piauí, como você está dizendo, né? A questão do caminhão-pipa. O caminhão-pipa gera voto. Consequentemente, gera perpetuação do poder. Né? Você perfurar um poço e deixar água para a população, acabou essa perpetuação do poder. Então, não é, digamos assim, rentável para esse candidato, para esse político carreirista que não pensa no benefício da população. E eu acho louvável essa questão de vocês, mesmo muito novos, estarem lutando por isso, estarem orientando a população, porque eu acho que passa, né, pela questão da orientação, né, não, Arthur? Com certeza. Assim, um dos grandes problemas, a gente está na era da informação. Sim. A internet é da informação. Porém, a informação não chega. Por quê? Por muito não temos dados, o governo do estado não abastece a gente com dados. Tem um exemplo básico, tá, pessoal? O site da Alep, desde abril, quando houve o escândalo dos CPFs premiados, denunciados pelo piauiense, desde abril que ele não abastece o site com as informações de gastos. Então, tu imagina um estado desse, macho, que não abastece informação, que não dá a informação para o camarada, para a população enxergar. O que é que tu vai esperar dos outros dados? Não tem. O Piauí não tem dado assertivo de analfabetismo. O Piauí não tem dado assertivo de saneamento básico.
E tem por cima, né? A gente teoriza. Da Com alguns segurança estudos, também da segurança não tem. A gente não sabe o número exato de policiais que a gente tem hoje. A gente não sabe o valor exato que é investido na segurança. A gente não tem noção disso. A gente não sabe cadê aquelas motos que foram compradas há meses atrás, as BMW. A gente não sabe cadê as SW4 que foi comprada há 2, 3 anos atrás, 4 anos atrás. Os Renegades foram comprados. A gente não tem noção de absolutamente nada. Não tem uma fiscalização. E é papel do deputado estadual fiscalizar, mas não temos esse tipo de fiscalização. Por quê? Como tu falou, os deputados que estão aí, os políticos hoje do Piauí que estão aí, eles têm a vantagem, quer dizer, a vontade de se perpetuar. Eles imaginam que é um concurso público. Sim. Meu irmão, eu vou forçar aqui tanto tempo de campanha, entrei, pronto, tô concursado, agora vamos estabilizar. O cara imagina que se estabiliza. O grande diferencial do Novo. O Novo, amigo, é uma reeleição e acabou aquele carro. Entendeu? Você vai para fora, vai para outra coisa. Então, isso atrapalha, no nosso caso do Novo, essa questão de perpetuação de poder, eu querer fazer projetos que me perpetuem lá dentro. Porque a gente vai pensar na população, no bem da população com o passar do tempo, no desenvolvimento econômico daquele lugar, do nosso estado, e etc, etc, etc. Um grande exemplo que nós temos aqui no litoral do Piauí é Barra Grande. Barra Grande é 90% dominado por iniciativa privada, é um local que conseguiu se desenvolver economicamente. Nós temos turistas do mundo todo indo para Barra Grande, conhecendo aquela região, abastecendo o litoral com finanças, porém, nós temos Parnaíba e Luiz Corrêa, que também tem potencial gigantesco econômico na forma de turismo. Nós temos aqui um dos aeroportos que são mais próximos da África, dos Estados Unidos e da Europa. Então, pode chegar mercadoria para cá, mas não tem incentivo do governo. Então, meu amigo, o governo cuida de saúde, segurança e educação, básico. Isso. O restante deixa na mão do povo, do empreendedor, do pequeno empreendedor que quer trabalhar. Sim. E, porra, você vê um exemplo, pessoal. Isso é uma boa visão. É só comparar Barra Grande, empresários, empreendedores. Tem desde o cara que pesca o peixe e vende, até o cara que é dono de resort. E aqui, que é uma cidade com potencial gigantesco, segunda maior cidade do Piauí, porra, parece que não caminha. Por quê? Não é porque o povo não quer, mas porque os políticos não deixam. Entendi. Arthur, então quer dizer que, vamos supor aqui, você sendo eleito nessa eleição agora, quer dizer que você só pode pleitear uma primeira reeleição. Isso. Depois disso, não mais como deputado estadual. A gente vai para outro cargo. Pode ir para federal ou para governo, Senado. Mas não pode repetir o cargo. Não, porque você imagina, eu na minha cabeça aqui, 3 mandatos, 12 anos. Vou ficar 12 anos aqui, o cara relaxa. Já era, não tem mais inovação. Vai, nesses 3 primeiros anos aqui eu vou só receber salário e tal. Fica lá. Não, meu amigo. Meu amigo é 8 anos, 4. 8 anos, 4, meu amigo. Se você fizer um trabalho bem feito, você vai mudar a vida de muita gente em 8 anos. Sim. Você vai conseguir alcançar muita gente, você vai conseguir levar o nome do partido, né, que é um nome diferente, para muita gente conhecer. Então tem que ser feito um trabalho bem feito. Um trabalho enxuto, um trabalho que a população veja e perceba a diferença. Eu não vou criar lei inútil, eu não vou tentar criar um projeto absurdo, assim como Heráclito Fortes, lá em Brasília, criou uma lei, tentou criar uma lei, meu irmão. Vamos privatizar os ventos, privatizar não, os ventos vão ser estatizados. Todos os ventos são da União agora. O cara queria propor uma lei dessa, macho. Lei absurda, né? Não, peraí que, eu acho que hoje não é dia de ventar em Parnaíba, acho que vou desligar os ventos. Pô, pelo amor de Deus, é um absurdo. Um absurdo. O cara, ele gasta a energia dele, o tempo dele, os assessores, tudo mais. Com o nosso dinheiro. Pra criar uma lei, meu irmão, acho que eu vou estatizar os ventos aqui. Os ventos agora são todos da União. Porra, tá de sacanagem. Teve um outro camarada lá, que foi o mesmo que criou a questão do fundo eleitoral, que tentou botar pra 6 bilhões, caiu pra 4,9 bilhões. O mesmo que que conseguiu fazer o aumento do fundo eleitoral, é o camarada que queria criar o dia do jumento. Eu lembro disso aí. O dia do jumento, macho, no Brasil. É o dia dele, entendeu? Ele queria fazer um dia... Pô, pelo amor de Deus, cara. Arthur, me diz uma coisa, cara. Tu acha que... Você é um cara liberal. Você é um jovem, pelo que você falou aí, você é um cara que pauta a sua intencionalidade na questão do liberalismo, né? Tu acha que tu não conseguiria impor a tua pauta em outro partido, ou tu acha que o Novo dá esse suporte para você se manter firme a esses ideais aí? O Novo me dá mais respaldo do que qualquer outra coisa.
Na verdade, eu só de estar no Novo, eu já tenho o suporte da marca, do Novo. Entendi. O nome é idôneo, cara. Não tem escândalo de corrupção, não tem ninguém ligado ao partido que tem escândalo de corrupção, não tem problema algum em Político relação carreirista. Não tem, cara. Então é muito mais fácil eu apresentar a minha ideia dentro do Novo, tendo o respaldo do Novo, tendo o Novo, tendo a minha testa, Sim. do que eu estar ali em outro partido, aí o camarada fala assim, não, bicho, não fala sobre isso aí não, senão a gente tira do partido. Ó, isso aqui não alinha tanto, não sei o quê. Aí pro cara ficar me moldando. Tá de sacanagem. Não. Eu prefiro me colocar em um partido que entende o meu ponto de vista, que tá ali pra me respaldar, que tá ali pra me dar uma proteção. E aí, tu imagina, cara. Eu tô, vamos supor, qualquer partido aí, um PL da vida, porra, eu quero apresentar minha ideia liberal, porra, beleza, apresentou liberal, mas os caras começam a te podar, começa a te podar. Entendi. Porra. Que liberalismo é esse que não deixa de ser liberal, né, cara? Liberalismo bacaníssimo, né, Peixe? Entendi. Arthur, a tua assessoria já informou aqui que a agenda é corrida hoje, né? Tá no tempo. E vocês precisam ainda dar uma corrida ali no sul do Piauí. Meu amigo, rojão, viu? Correria tá grande, eu imagino, né, cara? Tá faltando 25 dias mais ou menos, né, para que cheguemos ao pleito. Mas, Arthur, eu queria agradecer demais, cara, em nome do Na Porta Podcast, a sua participação aqui, certo? Motivo de grande orgulho pra gente ter você aqui, né? Um jovem com ideais aí, até visionários, né? Porque a gente precisa disso na inovação, né? Inovação na política. Mas eu queria que antes disso você deixasse aí a sua mensagem nesta câmera aqui, certo? Para os nossos espectadores do Na Porta Podcast, que são espectadores fiéis, né? E vão assistir em diferentes horários esse episódio de hoje. Né? Pessoal, recapitulando, meu nome é Arthur Ramos, tenho 22 anos, sou oficial do Exército Brasileiro, empreendedor e estudante, tá? Faço engenharia na Facid. É o seguinte, nós temos pouquíssimas opções hoje de uma política realista aqui no nosso estado. Nós temos nomes que se perpetuaram por muito tempo naquele local, na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal, e nada fizeram pelo nosso estado. Cabe a nós, cidadãos piauienses, nos colocarmos como chave de mudança, nos colocarmos como pessoas que realmente querem uma mudança no nosso estado, na nossa realidade, no nosso litoral, no sul do estado e etc. Então, assim, eu coloco meu nome à disposição do Piauí, coloco meu nome à disposição do nosso estado, para que haja essa verdadeira mudança, né? Não só uma renovação política de ideias, mas uma renovação política de idade, tá? Nós não tenho pai político, não tenho mãe política, não tenho família política, mas sou uma pessoa que tem um sentimento político de mudança. Nós queremos a mudança de verdade aqui no nosso estado. Caso você queira me acompanhar, me segue lá no Instagram, manda mensagem, _ Arthur Ramos Novo, _ novamente. Você pode me chamar, a gente vai bater um papo legal. E o meu número é 30123, tá? Dia 2 de outubro, vote para deputado estadual, 30123. Beleza, Arthur. Cara, satisfação muito grande ter você aqui no Na Porta. Eu agradeço demais. E nós queremos só dizer a você, nosso espectador, que nós atuamos em nome de Vila Burger, transportando sabor e história aqui na cidade de Parnaíba. Também atuamos em nome de UNEF EAD. Pensou graduação superior, pensou UNEF EAD. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio.